Boa noite, nação argentina. Mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro acabou de acabar entre o Red Bull Bragantino e o todo-poderoso Goiás. O todo-poderoso Goiás é um jeito de falar, né? Porque o time é o último colocado, mas é o todo-poderoso Goiás. Vencido pelo Bragantino por aquele placar maravilhoso que eu adoro, que é o 2-0. Poderia ser 3, né? Se o Bragantino não perdesse mais um pênalti aos 47 do segundo tempo, de novo, né? Agora foi o Tony Anderson que errou, acho que ele errou, acho que foi o primeiro pênalti da sequência. Não, acho que foi o quarto pênalti diferente, batido por jogadores diferentes e perdido pelo Red Bull Bragantino. Mas, primeiramente, eu quero agradecer aí a nova inscrita do canal, a Júlia Novoa, grande Juruba. A Juruba é minha filhada de batismo e minha madrinha de casamento. Além de ser minha sobrinha. Bem-vindo, Juruba. Bem-vindo ao canal Nação Argentina. Também antes de começar a falar, eu tenho que fazer minha homenagem ao Pelé, aos 80 anos do Pelé, né? Afinal, o melhor jogador de todos os tempos aí, eu acredito que ninguém vai superar o Pelé. A única coisa negativa, assim, na minha opinião, era o lado político do Pelé, que o Pelé politicamente sempre foi nulo, né? Eu não estou falando político em relação a governo, estou falando em relação a, por exemplo, ele poderia muito bem lutar contra o racismo, né? Como o Cassius Clay fez nos Estados Unidos, o Lewis Hamilton faz hoje na Fórmula 1 e tal. Mas foi uma opção dele, né? Foi uma opção dele. Mas em termos de umidade técnica, eu acho que o cara foi perfeito. Então, parabéns ao Pelé pelos seus 80 anos. Outra coisa que eu quero falar também, e eu como ser humano não posso deixar de falar, foi o caso do Robinho, né? O Flávio Miliaccio escreveu uma carta antes de morrer, onde ele dizia que a humanidade não deu certo. É uma carta pesada, mas às vezes eu acho que ele tem razão, cara, porque existem coisas gravíssimas no ser humano, né? O racismo, tortura, né? E o estupro, né? Que foi o caso do Robinho. Mas eu acho que mais grave que isso, e passou meio batido, o Datafolha, em 2016, ele fez uma pesquisa sobre estupro. E 42% dos homens entrevistados disse que o estupro acontece porque a mulher não se dá o respeito ou usa roupas provocativas. Gente, eu não gosto de falar palavrão, mas aqui no vídeo, mas puta que pariu, cara. Olha, os caras transformaram a vítima na culpada do crime. Olha que absurdo. O dia que eu vi isso, juro, eu senti vergonha de ser homem. Eu senti vergonha de ser homem. Sabe, é a mesma coisa você falar, não, o cara foi numa festa com um carro importado, daí os bandidos foram lá, roubaram o carro dele e mataram ele. Mas a culpa foi dele. Por que ele usa carro importado? Ele fica querendo aparecer. Por que ele não compra um carro 1000? Quer dizer, eu tenho certeza que se perguntasse isso para esses 42% de homens, eles iam dizer que o problema era o bandido. Agora, no caso da mulher, a culpa é da mulher, cara. Eu não sei o que eles queriam que ela usasse. Usasse uma burca, né? Que ela só abrisse a boca quando ela fosse chamada, né? E se possível para dizer senhor, sim senhor, quer dizer, puta, sabe, eu acho isso foi muito mais grave, né, que o caso do Robinho, porque a gente podia pensar, o caso do Robinho foi um caso pontual, né? Um caso fora da curva que a gente vai lá e corrige, né? Ele está sendo punido e tal, mas essa pesquisa mostra que o problema não é pontual, é sistemático.
Quando você pega 42% dos homens brasileiros falando uma merda dessa. Mas, infelizmente, eu tinha que falar isso aí. Bom, falando sobre o jogo agora, mais tranquilo, o Bragantino entrou com aquela formação que ele vem mantendo nos últimos jogos, né, com Cleiton, Aderlan, Ortir, Liger, e em vez de o Everton, ele colocou o Edmar, porque o Everton estava machucado, Hiller, Raul e Claudinho, Arthur, Ítalo e Tubarão. A mesma formação do jogo contra o Sport e tal, que ele parece que ele está mantendo isso é bom. 1 minuto de jogo, o Rafael Moura, aquele menino, aquele que vocês estão pensando mesmo, perdeu um gol cara a cara. E o Goiás começou num volume maior, né? O Bragantino começou a jogar no contra-ataque e tal. Tudo bem, o Goiás precisava do resultado mais do que o Bragantino ainda. Mas o jogo era em Bragança. E o Bragantino começou a jogar lá para os 25, 26 minutos. Aos 27 minutos, o Arthur perdeu um gol, cara a cara. Aos 28, o Claudinho, num chute, né, fora da área. Depois, quando foi 28 minutos, 1 minuto depois disso, o Tubarão se machucou, o Coelho, né, aquele argentino, eu estava querendo ver o Coelho jogar, entrou no lugar do Tubarão. O Coelho é um bom jogador, driblador, entrou daquele jeito dele, mas é afobado, como todo o time do Bragantino, né? E depois, quando as coisas começaram a se equilibrar, aos 46 minutos de jogo, numa falha da zaga do Goiás e o oportunismo do Ítalo, o Bragantino fez 1-0. É ótimo você virar o primeiro tempo com 1-0 é ótimo, porque daí no segundo tempo você já vem preparado, né, com o placar, enquanto o outro time joga sob pressão, né? Bom, começou o segundo tempo, 1 minuto de jogo, o Arthur perde um gol feito. 9 minutos, o Claudinho dá uma cacetada de fora da área. 13 minutos, aí o Coelho. Eu queria tanto ver o Coelho, né, o argentino, né, fazendo gol, estourando. O Coelho pega a bola, dribla 1, dribla 2, aí entra cara a cara o goleiro. Aí, como diz o Milton Leite, ele deve ter pensado, agora eu se consagro. Aí deu um puta bico na bola, isolou e perdeu o gol mais feito do jogo. Falei, ai meu Deus do céu. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Quando começa assim, vem o castigo, né? Futebol é isso. 20 minutos, escanteio, falha do Cleiton, bola sobra para o Fernandão, gol da cara dele e dá um bico para cima. E eu preocupado. 22 minutos, Evangelista entrou no lugar do Aderlan. E aí o Raul foi para a direita, né? E o Evangelista ficou no meio. E é essa formação que eu mais gosto, com o Raul na direita, o Evangelista com o Hiller e com o Claudinho. Quer dizer, eu queria ver o William Correia, né? Mas o Hiller está bem, hoje foi bem também, então não adianta ficar... Vamos ver como é que a coisa anda. E o Tony Anderson entrou no lugar do Ítalo. Aos 24 minutos, falha do Liger, quase gol do Goiás. Aí o Braga o Red Bull Bragantino, começou a fazer o tempo passar. Eu falei, vai estar 1-0, caramba. Você faz isso quando está 2, 3 e tal, né? Começar a enrolar o jogo e tal. A sorte é que o Goiás está naquela fase que o Bragantino, se Deus quiser, deve ter passado, não vai voltar mais, e que tudo dá errado, né? Então ele perdeu os gols, que ele poderia ter empatado o jogo, ele perdeu os gols, né? E aí o castigo vem, né? 37 minutos, o Claudinho pega a bola, dá aquele famoso drible para o meio, né? Olha lá, Felipe Coutinho, e dá uma cacetada no ângulo, né? Aí eu pensei, eu estava preocupado que o Goiás ia empatar, mas esqueci que faltava o golaço do Claudinho, né? Todo jogo tem um gol, não é um golaço do Claudinho, e daí acabou o jogo, né?
Aí o Bragantino só tocou bola, entrou mais gente, saiu gente, o próprio Coelho saiu cansado. E aí, 47 minutos de jogo, o Hiller dá uma cavadinha maravilhosa, deixa o Claudinho na cara do gol e ele sofre pênalti. Né? E aí o Tony Anderson, aí não valia nada, né? Tudo bem. Aí o Tony Anderson falou, eu vou bater, e atrasou a bola para o goleiro. Atrasou mesmo a bola para o goleiro. Foi o pênalti mais, dos 4 pênaltis perdidos pelo Bragantino, esse foi o pior. Bom, resumindo, 2-0, com esse resultado, o Red Bull Bragantino foi para a 15ª colocação com 19 pontos. Bom, eu só queria dizer que méritos do Barbieri, foram 2 jogos, o jogo contra o Sport, o jogo contra, foram 2 jogos em casa, tal, pô, agora vai jogar contra o Grêmio fora, que vai ser o jogo, mas méritos do Barbieri, que ele aproveitou esses 2 jogos em casa e fez 6 pontos, né? Que o Felipe Conceição não havia conseguido. O Conceição perdeu do Curitiba em casa, né? Empatou com o Vasco num jogo ganho, então méritos para ele. De qualquer maneira, o Bragantino está em 15º lugar. Atrás dele está o Goiás, que não vai alcançar mais, né, nessa rodada. Né? O Vasco, que já jogou, perdeu do Corinthians, então não alcança mais nessa rodada. E o Botafogo, que ia jogar amanhã contra o São Paulo. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil amanhã, então o jogo foi adiado. Então o Bragantino, para ele ficar nessa rodada como fora da zona de rebaixamento, ele precisa de dois, ou de um ou de outro resultado. Ou o Curitiba não ganhar do Ceará, lá o jogo é lá no Ceará, terminou o primeiro tempo, estava 1-1, vamos ver, se terminar assim o Bragantino passa a rodada fora da zona de rebaixamento, ou amanhã o Atlético não conseguir ganhar do Grêmio lá no Paraná. Qualquer um desses jogos aí. Se os dois times ganharem, daí o Bragantino fica no Z4. Se um deles empatar ou perder, o Bragantino fica fora. Mas isso não quer dizer nada. Sabe? É mais uma rodada. Isso é só uma matemática, é só um treinamento. Tá? O próximo jogo do Bragantino é contra o Grêmio, fora, lá em Grêmio. Lembrando que um time, para não cair para a Série B, ele tem que fazer 44 pontos, mais ou menos. Ou seja, 22 pontos por turno, né? Na média aí. O Bragantino tem 19, então ele precisa ganhar do Grêmio, ele vai para 22 para não entrar no segundo turno devendo, né? Porque daí ele vai ter que fazer 22 mais 3, vai ter que fazer 25 pontos para sair fora para não cair para a Série B. Tá? Isso é só também uma matemática aí. Mas a gente volta antes do jogo, o jogo é segunda-feira, dia 2, contra o Grêmio, mas a gente volta na quinta-feira, às 19 horas, porque tem Copa do Brasil, estreia do Bragantino contra o todo-poderoso Palmeiras em Bragança Paulista de novo. Né? O todo-poderoso Palmeiras provavelmente vai jogar sem técnico, né? Porque não contratou técnico ainda, e o Bragantino tem que aproveitar. Né? E vamos ver se ele faz o terceiro 2-0, né? Aí seria muito legal, né? Mais um 2-0. E para começar a Copa do Brasil também com o pé direito. Mas é isso, nação, ganhamos, estamos fora do Z4. Se Deus quiser, vamos passar essa rodada fora do Z4 e vamos pegar antes do jogo contra o Grêmio, pegaremos o Palmeiras na quinta-feira e a gente volta a se falar aí. Então é isso, né? Boa noite, nação Bragantina!